Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido jamais. Alô, alô, muito boa tarde, o nosso Globo Esporte já está no ar e vem que essa semana tem Brasileirão no meio de semana. Amanhã tem Santos e Atlético e na quinta-feira tem o Cruzeiro jogando contra o Bahia. Vamos começar falando do Cruzeiro com a dupla Dudu e Gabigol, as duas grandes contratações do Cruzeiro para a temporada. Só que pro Leonardo Jardim montar o time titular sem os dois pode ser normal nos próximos jogos. Uma das imagens que mais repercutiram na rodada. Gabigol e Dudu, destaques no banco de reservas. Contratações bombásticas, midiáticas, explosivas. As maiores estrelas contratadas pelo Cruzeiro, né? Recebidos com pompa e circunstância. O Dudu até foi acionado no segundo tempo, mas o Gabigol, principal estrela contratada pelo Cruzeiro na temporada, nem saiu do banco. Para mim, foi barrado. O Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, um jogo mais de transição, velocidade, ataque à primeira bola. Ele, com certeza, isso não é um modelo. Ele está definindo o Gabigol ao contrário, porque o Gabigol é um jogador de pressão e movimentação. Se a sua principal contratação para a temporada, seu maior investimento, seu maior esforço não serve para os jogos difíceis, serve para quando? Contra o São Paulo, Caio Jorge foi o homem de referência no ataque e fez o gol de empate do Cruzeiro. Caio Jorge na pequena área, empurra para o fundo do gol! No fim do jogo, Leonardo Jardim respondeu quando pretende usar o Gabigol. Num modelo diferente, num modelo de dois avançados, eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade. Foi jogando com dois atacantes que o Leonardo Jardim se projetou na Europa. O trabalho de maior sucesso na carreira do treinador foi no Mônaco de 2017, semifinalista da Liga dos Campeões e campeão francês. E Jorge e Gabigol já foram a dupla titular no ataque, mas só em 3 jogos do Cruzeiro. Talvez lá na frente ele tente fazer de novo, aproveitando esse atacante que o Cruzeiro tem. Gabigol é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 7 gols. O artilheiro aparece de novo. E até então tinha sido titular nos 11 jogos em que esteve à disposição. A explicação do Leonardo Jardim, ela também tem uma mensagem implícita para o Gabriel, que é a seguinte: olha, se você, contra o adversário tal, se dispuser a fazer isso, você é um jogador que eu vou utilizar. Agora, se você não se dispuser, o seu lugar vai ser no banco. Antes do São Paulo, Dudu iniciou outras 3 partidas no banco de reservas e só ficou fora de um jogo oficial do Cruzeiro na temporada. Para mim não é uma barração, é parte do rodízio, a procura de um time e sempre se adaptando ao adversário. Pode ser que contra o Bahia ele tenha outra interpretação e esses caras reapareçam. Por mais qualidade que você tenha, se você não ajudar nessa recomposição sem a bola, vai perder espaço. Se der uma força, vão ser titulares e muito úteis para o Cruzeiro durante toda a temporada. Depois nós vamos até falar hoje sobre o banco do Gabigol, mas antes, nos bastidores celestes, Hugão, vamos ver o que o Cássio fala ali para o pessoal nesse antes do empate, né, com o São Paulo, mas o momento do time mostrar força, o momento do time reerguer. Vamos ouvir como é que foram esses bastidores do time celeste. Compromiso com o time, com o companheiro, com nós mesmos. Mas precisamos todo O jogador do time grande quer dar a resposta lá. E hoje nós temos a chance de dar a resposta. Chamar a responsabilidade, rapaziada. Essa chave de futebol é lá dentro, cara. É lá dentro que a gente tem que mostrar. Ô Bel, é muito importante essa fala de lideranças do elenco celeste. Eu vivo falando aqui que o Cássio, ele é um monstro no futebol brasileiro, mas com a camisa do Corinthians. Precisa se fazer valer dessa máxima com a camisa do Cruzeiro. O Romero, a primeira fala ali é espetacular, porque o Romero, ele tem peso com a camisa do Cruzeiro. Já ganhou títulos com a camisa do Cruzeiro. Entende e vive o clube. E aproveitando esse bastidor, eu quero falar de uma liderança que foi importantíssima. Além do Leonardo Jardim mostrar que realmente está ali conectado com o grupo nessa fala importante pré-jogo. Lucas Silva. O Lucas Silva, todas as vezes que eu peço ele no time do Cruzeiro aqui, muita gente vai falar, não, o Lucas Silva já passou e tal. E eu percebo que ele tem a mesma perseguição que o Henrique tinha. O capitão Henrique, a quem eu tenho um enorme carinho e culpo 0 pelo rebaixamento em 2019. Pelo contrário, foi um dos jogadores mais prejudicados
por aquele elenco lá, principalmente porque eu percebia que o Henrique, às vezes ele tinha que se salvaguardar em algumas situações para preservar o grupo e também preservar o Cruzeiro. É um jogador que olha o meio-campo do Cruzeiro, entende o clube e mapeia muito bem aquele meio-campo. Resultado, uma partida coerente e muito eficiente com o Cruzeiro, principalmente no encurtamento dos espaços, que era o que eu mais cobrava nessa parte de marcação do Cruzeiro. Agora, é interessante que o Lucas Silva também é muito inteligente. Eu vi a entrevista dele e os caras querendo arrancar dele, ficou melhor sem Gabigol, sem Dudu, e ele vai só colocando pano quente, então é um cara que só agrega, não é o cara que divide o grupo. Nós vamos ter muito assunto. Hoje tem polêmica de arbitragem, daqui a pouco tem Nadine Bastos, o Gão também tá na bronca com um jogo que nem aconteceu, arbitragem polêmica. O que eu quero falar também é sobre Copa do Brasil, porque na semana passada teve sorteio, né, meninos? E aí a gente, com Sul-Americana e tudo, acabou não repercutindo, mas a Copa do Brasil tá chegando aí também e vamos ver como é que ficou para Cruzeiro e Atlético. Ao todo, 32 times estarão envolvidos na terceira fase do torneio. Entre eles, só 2 clubes do estado. Apenas Atlético e Cruzeiro seguem vivos na competição, ambos com adversários já definidos. O sorteio da Copa do Brasil colocou equipes de outras divisões nos caminhos dos mineiros. O Galo, por exemplo, vai enfrentar os paranaenses do Maringá, atualmente na Série C do Brasileirão. Com certeza dá para passar tranquilo, né? Mas o time tem que colocar o pé na forma aí e começar a fazer mais gol, porque o Galo ataca e nada de gol. O Atlético tem condição de passar pelo Maringá, sim, não tem dúvida nenhuma, tem mais time para isso e tem até obrigação, né? Vai depender também de diversas circunstâncias, a questão até do psicológico do time, né? Que tem jogado bem, mas não tem ganho. Então vamos ver o que vai acontecer. Já o time celeste vai encarar o Vila Nova de Goiás, clube que vem disputando a segunda divisão. Devido à classificação no Brasileiro do ano passado, o Cruzeiro fará a estreia na Copa do Brasil só agora, na terceira fase. Será que a torcida tá confiante? Eu torço para que sim, para que o humor lá em casa melhore. Mas assim, eu acho muito difícil, né? Mas a gente torce, né? Torcedor sofre, né? Cada jogo é um jogo, filho. Cada jogo é um jogo, não tem nada a ver com o negócio de Vila Nova, se é o Maringá. Dá pra passar sim. Agora, a gente precisa agora de um treinador que abraça o time. Nosso treinador é muito passivo, é muito apático. O nosso time é a cara do nosso treinador. Em comum, Atlético e Cruzeiro podem garantir o mesmo valor em caso de classificação para as oitavas de final. Cerca de 3.600.000 reais. A diferença entre os times nesta fase fica por conta dos mandos de campo. O Cruzeiro começa jogando em casa e define longe de BH o destino na competição. Ontem a gente falou do árbitro do jogo, que é o Flávio Rodrigues de Souza. Ele é de São Paulo e saiu também o VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. É o mesmo VAR, inclusive, que esteve no jogo do Cruzeiro contra o São Paulo. O jogo no Morumbi, o empate por 1-1, e o Gilberto Rodrigues Castro Júnior será o VAR novamente neste duelo entre Cruzeiro e Bahia, quinta-feira, às 9h30 da noite no Mineirão. É o jogo aí que vai fechar a 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro treina hoje, treina amanhã, amanhã fecha a preparação para o jogo de quinta-feira. A venda de ingressos segue, ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro não deve abrir mais nenhum setor. Vermelho superior fechado, laranja superior fechado, roxo superior fechado. Previsão de público, que foi registrada a previsão em ata de 29 mil torcedores. Vamos acompanhar então qual será este público aí, mas o mais importante, quem for cantar por ele e por mais um, para o Cruzeiro ter um bom resultado diante da equipe do Bahia. O Bahia que empatou os 3 jogos até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, teve um empate em casa com o Corinthians, o empate fora de casa com o Santos e na última rodada o empate diante da equipe do Mirassol. O Bahia, adversário do Cruzeiro nesse jogo importante na quinta-feira. Hoje o treinamento terá o Cauã Prats,
lateral esquerdo, sendo opção aí ao Kaique, né? O Kaique agora é o novo titular com a saída do Marlon e o Cauã Prats vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Ele que ainda não pôde contar com o Bolassi e não pôde contar com o Japa, jogadores que vêm fazendo trabalho na preparação física. E o Juan de Neno, informação que a gente trouxe ontem, cada vez mais perto de voltar a ser relacionado. O Juan de Neno já passou aí os últimos dias treinando com o grupo e a expectativa é de que muito em breve ele possa voltar a ser relacionado. A última partida de Juan de Neno foi em agosto. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele esteve em São Paulo e ficou em São Paulo, na capital paulista, porque na noite dessa segunda-feira ele recebeu uma premiação dos Supermercados BH. O BH subiu uma posição no ranking dos maiores do Brasil. Agora os Supermercados BH na 4ª colocação entre os maiores do Brasil, ultrapassou a rede do Grupo Pão de Açúcar, subindo do 5º para o 4º lugar. O faturamento do BH em 2024 foi de 21 bilhões de reais. O Pedro Lourenço, então, que esteve em São Paulo para receber essa premiação, voltando nesta terça-feira e com certeza acompanhando a preparação do time para esse jogo importante diante do Bahia. Sequência do Cruzeiro agora: Bahia, quinta-feira no Mineirão, domingo, Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, depois na outra quinta o Cruzeiro tem o duelo com o Palestino no Chile, em Coquimbo, no Chile, e depois no outro final de semana é o jogo com o Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!